Pessoal, é uma satisfação estar com vocês aqui nesse dia lúdico, né? Agradável, apesar do horário, mas né, tá suportável, tá fresco, né? E o que vocês estão vivendo aqui, a gente tem oportunizado isso há 23 anos através do ecoturismo aqui na fazenda. Então, cada visita dessa nos enriquece também com conhecimento. Ter uma doutora, doutor, PhD, gente que está apta, né? Porque com o nosso visitante eu sempre brinco assim, né? Ah, se essas rochas pudessem falar, né? E aos olhos do pesquisador, as rochas falam. As rochas contam uma história. E a gente tem a oportunidade de repassar isso de uma maneira empírica, né? Para o nosso visitante, sem fugir do contexto da veracidade. Então eu sou leigo, mas eu gosto de pegar essa mensagem e estar podendo repassar. Nós estamos numa área de divisor geográfico, né? O professor acabou de comentar com vocês. Por ser o divisor geográfico, aqui Planalto Central, ao fundo a planície pantaneira. E também lembrar que são os dois grandes biomas, aqui o Cerrado e ao fundo o Pantanal. O encontro disso, que a gente chama de divisor, é muito propício para inúmeras coisas que só rolam no divisor. Inclusive podem existir endemismos que a ciência talvez possa nos explicar mais para frente, coisas que só ocorram aqui. Por exemplo, né, o campo rupestre, né? Ali vocês estão vendo aquela bromélia, é uma díquia. Ela é endêmica da Serra de Maracaju, ela não existe em outro local. Não é endêmica da Igrejinha, a serra é bastante extensa. Mas ela foi identificada na década de 70 pelo Gustavo Martinelli como uma díquia endêmica dessa região. Aquele cactus, ele leva o nome do rio Jauru, aqui de Coxim. Ele é Jauruensis pilosus, porque ele também foi identificado regionalmente por aqui e adotado o nome da onde ele foi pego, né? E aí o que compõe toda a vegetação do campo rupestre, que a gente fala que é a vegetação primordial, que chegou aqui quando isso tudo era somente rocha. E essas plantas, elas são adaptadas para viver na rocha, para viver com pouco substrato. Posteriormente, com o passar dos milhares e milhares de anos, a rocha foi se deteriorando, as águas foram carregando sedimento, foi se oportunizando o solo, e daí surge o nosso cerrado, né? Que é a parte alta. O bioma Pantanal, quase a mesma vegetação, mas é considerado um outro bioma. Então, voltando na deixa da área de transição. Rio Verde é um município pantaneiro. 44% do nosso território está dentro do Pantanal. Por isso hoje tem essa necessidade da gente se fortalecer com isso. Apesar da sede do município estar localizada no Planalto, o município é considerado pelo IBGE um município que está no Pantanal. É metade do município praticamente dentro do Pantanal. Essa região bem ampla que a gente enxerga, até onde a vista alcança, ela vai muito mais longe que isso, é o Pantanal da Inhacolândia, parte dela. Nós vamos dividir a Inhacolândia com Corumbá ao fundo. E Corumbá é um dos maiores municípios do Brasil, então ele vai ter uma boa parte da Inhacolândia e parte do Paiaguá, que é a região pantaneira que está para o lado do Taquari. Como a professora estava falando, do delta aluvial do Taquari, Rio Verde tem a sua divisa geográfica até as margens do rio Taquari. E a gente vai divisar pelo Pantanal aqui com Aquidauana em algum ponto também, e com Rio Negro também em algum ponto, né? Então nós podemos ter orgulho de dizer que Rio Verde é um território pantaneiro. Apesar de hoje nós estarmos no alto da serra, né? Eu brinco com nossos visitantes que a Igrejinha é um lugar peculiar, que você está com os pés no Planalto e os seus olhos no Pantanal. Ou os pés no Cerrado e os olhos no Pantanal também, né? Durante esse tempo todo a gente tem agregado conhecimento nisso, né? E repassado isso para os nossos visitantes. Aquilo que eu falei lá atrás. As pessoas quando viajam, elas querem saber da história do local, elas adoram saber a formação geológica, a botânica. Tem a questão da fauna também. Aqui, por exemplo, o Rio Verde é um lugar muito rico em fauna. A gente tem quase toda a fauna do Cerrado presente. É muito comum alguém fazer um vídeo de uma anta andando pela ciclovia, né?
ou uma onça cruzando um quintal de fazenda. Isso é gratificante, a gente entender que a fauna está sendo respeitada, que ela transita por aí com tranquilidade, né? E no Pantanal também. Fazer passeios no Pantanal é muito possível você ver inúmeros animais, inúmeras aves, inúmeros pássaros, né? Tudo isso é pauta para ecoturismo. A gente tem também o turismo da ornitologia, a observação de aves, né? Aqui, por exemplo, é um hotspot na região. É um local onde foram identificados mais de 100 espécies de aves. A gente tem aqui 180 e alguma coisa, e algumas raridades. Por ser uma região de serra, nós temos a presença do gavião de penacho, é uma ave rara. Ele vive aqui. Está por aqui, é figura, não digo fácil, né? Mas constante, né? A gente tem observado ao longo dos anos que estão sempre presentes, né? Águia real, gavião pombo, urubu-rei, são as rapineiras, né? Elas curtem muito esse ambiente de morraria. Junto a isso, soma-se também o elemento que nos traz aqui pelo projeto Trilha Rupestre, da UFMS, que começa com a questão das pinturas e das gravuras rupestres, né? Então, esse pessoal que era adepto do nomadismo, eles passavam, pintavam nos seus abrigos. Eu particularmente digo que eles estavam deixando uma mensagem. Muitas cenas do cotidiano, querendo mostrar talvez para os que fossem sucedê-los o que o território oferecia em questão de caça e alimento. É sempre legal lembrar que esse pessoal eram grupos pequenos, nômades, é um clã, 18, 20 indivíduos caçando e coletando, por isso eles levam a alcunha de caçadores-coletores. Eles não eram ceramistas agricultores como é o nosso indígena atual. Eles estavam num estágio mais primitivo e vivendo a tecnologia da pedra lascada. As suas ferramentas eram de lascamento de pedra. Esse período é chamado de paleolítico, né? O neolítico é quando já se dá o polimento, faz seus machados, né, acinturados e tal. Então, em algum determinado momento, esse pessoal coexistiu também. O grande grupo ceramista agricultor provavelmente encontrou com esses pequenos grupos caçadores-coletores. E aí tem a teoria, tá, pessoal, de que talvez a região nossa tenha sido um dos últimos redutos dos caçadores-coletores, devido à grande preservação, a questão das pinturas estarem muito nítidas, né? E aí nós temos o que é o maior tesouro que eu considero do Mato Grosso do Sul, Alcinópolis, que vem ser a convergência de todos esses povos caçadores-coletores, que parece que em Alcinópolis rolava uma espécie de um encontro. Então acho que eles combinavam, né? Todo mundo um dia na vida tem que passar lá no Pilares, no Pitoco, no Barro Branco e deixar suas mensagens, né? Eu falo como leigo, tá? Lembrar que eu não sou arqueólogo, mas o que eu vi em Alcinópolis me deixou perplexo, porque ao meu olhar de leigo e de curioso, eu vi várias tradições em um único lugar. Eu vi petróglifos picoteados e riscados, e a gente vai entender que quem picoteou não riscou. Vi a policromia na pintura, e aí vi somente a pintura em vermelho. A predominância na região do que se tem descoberto no território de Rio Verde é para a pintura em vermelho, que é a pintura em óxido, né? Essa ancestralidade muito nos orgulha de poder oportunizar também para as pessoas visualizarem isso, porque é um legado assim extraordinário você imaginar que há 6, 7, 8, 9, podendo chegar até 12 mil anos, passou um grupo ali e por um período viveu ali naquele local, deixou uma mensagem, deixou uma pintura ou uma gravura, né? Compondo o que podemos chamar de primeira passagem humana territorial. E aí voltar a fazer jus à rocha, né? Porque a gente está falando de uma coisa de ontem. Para muitos pode parecer, poxa, 12 mil anos, cara, e você está em cima de rochas de 400 milhões. Então, o reino mineral, com todo respeito, né?
ele nos conta muita coisa. E ele também oportunizou a preservação dessas pinturas, porque foi nos abrigos, sobre rocha, que esses indivíduos resolveram deixar lá uma mensagem, né? Tem um fato curioso que nós temos uma pintura presente aqui e existe lá em Alcinópolis uma igual. É um losango, né? Até eu deixei ela gravada aqui no meu cajado. Um entrelaçado, eu brinco sempre, lembra um código de DNA, né? E isso está pintado lá em Alcinópolis, eu vi lá no Pilares, né? Então esse trabalho realizado com a Universidade Federal, que é intitulado de Trilha Rupestre, eu considero ele extraordinário, eu considero ele um divisor de águas no aspecto cultural da nossa região, numa visão macro. Ele vai oportunizar que as pessoas possam ter uma receita, ter uma renda e melhorar o seu nível social e cultural também, através de todo esse conhecimento, da gente valorar o que está aqui. E eu falo, o projeto nos traz um sentimento que eu acho muito nobre, que é o pertencimento. A gente tem que possuir pertencimento territorial. É diferente de bairrismo, tá? O pertencimento oportuniza que as pessoas conheçam e possam viver disso. E, em consequência, preservar isso. Porque a partir do momento que isso começa a se tornar uma receita, ela começa a ter necessidade de ser cuidada, de ser bem zelada, de ser preservada. Então é maravilhoso. Eu sou parceiro do projeto Trilha Rupestre, porque eu enxerguei isso quando ele nasceu. Falei, cara, é tudo que precisava. E ele é um projeto bastante amplo, ele não está restrito somente a Rio Verde, né? Ele pega toda uma região. E junto a isso, por que não sonhar, como eu tenho sonhado com nossos pares, com a região Geoparque, né? Agrupando isso tudo. Uma pergunta, Beto. Aqui na região, você nos podia explicar mais ou menos o que a gente vê, onde se acharam petroglifos, onde se acharam pinturas? Sim. Porque essa é a fazenda da igrejinha, lá acho que está a sede, né, lá Sim. embaixo. Se você pode explicar para todos nós e para Ok. o companheiro da câmara que está aí dentro, olhando a gente. É... Tem a bolsa de plástico que tenho aqui. Não é assim. Bolsa de plástico, mas é o que é. Então, se você pode explicar para nós, sobretudo para quem seja de fora, Sim. veja o potencial que existe aqui. Que nós estamos aqui, mas quem está vendo a gente desde outro lugar, Legal. aí dentro, pois vocês estão vendo um potencial enorme que existe aqui. Bacana. Lembra que a igrejinha é quase toda essa área reflorestada. Nós optamos por sair da atividade da pecuária e deixar o cerrado regenerar, né? No início, há 23 anos atrás, quando nós estávamos oportunizando a abertura da nossa trilha, que é o passeio feito aqui com 3 horas e meia de duração, ele possui 5 quilômetros, ao fundo nós temos as torres. E aqui, logo na frente das torres, a gente tem o primeiro complexo arqueológico em pinturas que foi descoberto. A trilha foi aberta por um pessoal da biologia, tá? A gente fez um contrato com 2 biólogos, né? E abrimos ela no conceito do mínimo impacto. E otimizando os caminhos, descobrimos o primeiro sítio aqui que foi batizado de Barney, que é um abrigo sobre rocha, com desenhos muito significativos, todos em vermelho, né? Um painel frontal e 4 desenhos de teto. E nesse Barney existe uma figura antropomorfa, que é uma figura humana que está apontando a mão para fora do abrigo e com o antebraço dobrado. E dá para ver que tentaram representar isso. É uma figura de um ser humano ali, né? Está no teto. Por instinto, eu pensei, né? Essa mão está me dando um rumo, né? E eu resolvi procurar. E atrás da outra morraria encontramos o segundo sítio, né? Que é o abrigo da Lapa. Ele tem vários grafismos e é um abrigo que já vem assim sofrendo um apagamento natural, inclusive, né? Mas lá muito curioso, lá tem uma mão de criança, como aquela mão que existe em Alcinópolis, tem uma pequenininha, como se a mãe tivesse talvez bisuntado a mão da criança e gravado. E muitos grafismos, né? Posteriormente, a gente entendeu que esses abrigos são muito propícios para possuir a pintura rupestre. E tradicionalmente, em 99%, eles estão posicionados para o sol nascente.
Então, se você quer encontrar uma arte rupestre, é um pouco perca de tempo procurar um abrigo que pega sol a tarde inteira. Eles vão estar mais virados para a sombra da tarde, né? Vamos entender que é um grupo que estava trabalhando o dia inteiro, fim de tarde vamos encerrar a atividade, eles iam querer um abrigo com uma qualidade térmica legal. Então, o abrigo da sombra. Então, por isso, a questão do nascente. Aí, por baixo, cruza o Riacho Gariroba, que é um afloramento que nós temos aqui maravilhoso, de uma água cristalina, nasce dentro da igrejinha. Nós oportunizamos também visitas nesse local e nós encontramos, para lá do Gariroba, mais sítios arqueológicos também. A gente tem um abrigo muito grande lá, com mais de 70 pinturas. A garganta pegou um pouco. Isso, a água é fundamental. Então, também, esse Guariroba. ele já está na carta hídrica que diz, né? Do estado com esse nome, Riacho Gariroba. Não, mas o sítio ainda pertence aqui à igrejinha. O sítio está dentro da igrejinha. O Riacho Gariroba, ele nasce na igrejinha e ele, os limites deles, do barranco, né? Tanto do lado esquerdo ou direito, estão dentro dos limites da fazenda. Lá também temos o quarto sítio, que seria o Encantado, né? Encantado porque é difícil chegar, a gente se perde. Lá tem um quelônio, uma tartaruga. Num lugar seco desse, uma tartaruga aquática, dá para perceber pelas nadadeirazinhas das patinhas, né? E é uma coisa muito interessante. O abrigo grande, ele é repleto de N gravuras, ele tem petrógrafo também, e possui cenas de caça, lagarto flechado, muitas cruzes, as cruzes com contorno, né? São presentes também. E seriam esses os 4 sítios que estão no cadastro do IPHAN, né? Depois tem vários outros menos significativos, mas para mim todos são, mas que foram sendo descobertos com o passar do tempo, com as explorações e tal. E eu acredito que deva ter muito mais em Rio Verde. É porque talvez pouca gente tenha disponibilidade de procurar ou de divulgar, né, que existe. E eu acho que isso aí é importante para o município também, de ter toda essa arte ancestral por aqui, né? Muito bacana. Tem alguma pergunta? Any question? Silêncio. Dos fósseis às pinturas e gravuras, né? Então a gente tem aí um arcabouço de registros em Rio Verde maravilhoso, né? Você Cara, já abriu para visitação as pinturas? Oi? Está aberta para visitação as pinturas? As pinturas, a gente passa por um sítio, porque a trilha passa ao lado, né? E a gente sempre oportuniza no Barney um passeio breve, né? Sempre ordenado. Nós temos aqui a dinâmica de não permitir que ninguém faça essa trilha sem acompanhamento do guia, né? Que hoje sou eu, temos o Reinaldo aí, que hoje eu confio, extremamente capacitado para conduzir um grupo aí para dentro, já fez a trilha várias vezes conosco, o Reinaldo é condutor também, mas nunca permitir que as pessoas entrem sozinhas, até por uma questão de responsabilidade, né? Como eu brinco, se perder aí é muito fácil. Uma pergunta, essa gravura, quantos anos dá para calcular, quanto tempo tem? Olha, eu sempre me amparo no que já foi feito a pesquisa com carbono 14 na região, né? Então, dada a semelhança, ao sinal que eles bateu, se não me engano, 11.980, não, foi você que fez? Não, eu não. Foi lá em Chapadão do Sul. Chapadão do Sul é mais velha, 12 mil, né? Alcinópolis, a mais velha, 10 mil e pouquinho. A gente fala que aqui pode chegar até isso. Mas o que acontece? Nunca foi feita uma escavação para achar um vestígio fóssil, passar no carbono 14, né? Para dizer. Porque elas podem ter perfeitamente 2.000, 4.000, 6.000, chegando à data máxima, que talvez ainda encontrem coisas mais antigas. É possível. Serem mais velhas do que a pesquisa mostra até então, né? Eu acredito que seja muito possível. É engraçado porque a história nos conta que os primeiros exóticos, quando chegam no território, os europeus, né, perguntavam para
os indígenas, né? Quem pintou? Os indígenas, os antigos. Isso é coisa dos antigos. Já não faziam mais, não tinham essa prática. Eram culturas diferentes. Acho que isso é importante separar. É isso que eu ia perguntar, tá? As cruzes, se não tinha alguma coisa já relacionada. Eu sentei com um grande arqueólogo do Mato Grosso do Sul, a gente fez um passeio aqui. Para mim foi uma honra, porque ele veio como visitante. No fim eu tomei uma aula com ele, né? E ele fala que pode ter acontecido um absorvimento. O grupo maior, mais forte, mais armado, mais poderoso, vamos botar todo mundo no gênero Sapiens. Sapiens sapiens. Então esses caçadores-coletores foram assimilados pelo grupo grande. E não foi nada pacífico. Foi tipo assim, vai pro confronto, mata os machos, entende? Pega as crianças, traz junto as mulheres e absorve, assim se absorve. Não seria uma guerra travada, mas seria assim, espaço territorial. Então as culturas ceramistas, agriculturas, elas paravam por muito tempo num local, porque elas tinham agricultura disponível, a cerâmica, que é uma evidência da passagem deles, né? E essas culturas nômades, caçadores-coletores, eles não paravam muito tempo, eles tinham que estar constantemente correndo atrás do seu alimento, do seu sustento. Daí o nome caçador-coletor, né? E de repente eles eram os originais de antes dos originais. Quando chega essa segunda migração, porque é um pouco controverso, como falar, vou falar como leigo, tá? E um dia uma arqueóloga falou, você pode falar porque você é leigo, né? No Piauí, Nied Guidon, que veio falecer agora há pouco tempo, mostrou uma fogueira fóssil com datação de 50 mil anos de presença humana. E isso deu um choque na comunidade arqueológica, porque fala-se muito que a presença do homem nas Américas se deu por Bering, né? E eu estou vendo isso mudar. Eu vi isso rolar anos atrás, décadas atrás, falavam 18 mil anos, agora já estão se corrigindo para 23, já falam em 27, e agora já falam numa outra corrente migratória que pode ser pelo Pacífico, que veio por mar. Mas ainda é controverso quanto tempo o homem está nas Américas, né? E quem pode nos dar um relato mais firme disso é esse grupo mais antigo, os caçadores-coletores. Porque eles não estavam vivendo o que essa galera de Bering, supostamente, que já chega aqui com um monte de conhecimento, armados, né? Indivíduos aí extremamente preparados para tudo quanto é perrengue, lança, ponta de pedra e vai por aí afora. Posso fazer duas observaçõezinhas, Beto? Pois não? Primeira, quando a gente pensa nesses hominídeos, né, de 10, 12 mil anos atrás aqui, a gente tem tendência a pensar neles como neandertais, homens das cavernas. Não. E, gente, eles eram homo sapiens, o tamanho do cérebro é exatamente igual ao nosso, e com a mesma capacidade intelectual que nós temos, com a diferença que tendo que se virar melhor, né? Tendo que se virar com o que tinha. Então, eles eram uma comunidade evoluída, era uma comunidade que usava roupa, não andava aí pelado, né? Eles tinham provavelmente vestimentas, eles tinham tecnologias, né? Então a gente tende a subestimar eles. Mas não, é uma comunidade evoluída, é uma comunidade com soluções. Às vezes a gente não acha isso porque era feito de tecido, era feito de madeira e não fica preservado. A gente acaba vendo a preservação de coisas mais simples, mas são comunidades evoluídas. Segundo, tem uma história que eu ouvi de um arqueólogo, não lembro qual, mas eu acho maravilhosa, que tinha um sítio arqueológico que tinha um sol, e nesse sol era uma bola, né, com os raios saindo, e ele sempre tentava o sol, e eles levaram um indígena para visitar esse sítio. O indígena olhou e falou assim, nossa, é igual o símbolo que a minha comunidade usa hoje em dia ainda, que é a quantas pessoas se reuniram em torno do fogo ali para tomar uma decisão. O centro era o fogo e a quantidade de raios, na verdade, era a quantidade de pessoas que se reuniram. Por que eu adoro essa história? Porque esses simbolismos, a gente tenta dar um significado para eles. A gente tenta interpretar como rio, como sol, como chuva. Mas, para ser sincera, é difícil a gente interpretar isso. A não ser quando é muito óbvio, quando é um bicho. E mesmo esse bicho, o que quer dizer? É porque ele achou bonito? Pode ser uma expressão artística. Eram pessoas intelectuais, eles poderiam
gente não sabe. Por que ter uma cruz? É o cruz